para a sua. E agora, as sensacionais, absolutas e absurdas manchetes do dia. América fica no 0-0 com força e luz e pode perder a liderança do turno no domingo. Renatinho Potiguar sai na bronca e reclama de adiantamento de jogo, aliás, de atrasamento, como diria o povo, de adiamento do jogo do ABC para o final de semana. Globo perde para o Açu e amplia a crise. Potiguar de Currais Novos vence e entra no G4. ABC treina visando o Santa e aguarda o retorno de Moacir Júnior, que estava com Covid. Alvinegro pode ter desfalques de Alan Dias, Thalisson e Richardson no domingo. Muita gente, hein? Confira a tradicional tabela de classificação, os números e tudo sobre o Campeonato Potiguar de Futebol. Participe pelo WhatsApp 99989-1263. Repita. 99989-1263. Itamar, são 11 horas e 11 minutos. Hoje a gente começa com quem jogou ontem, o Alvirrubro de Natal. América! Empatou em 0-0 com força e luz em jogo válido pela sexta rodada do estadual, lá em Goianinha, e perdeu uma boa oportunidade de se isolar na liderança do torneio. Com o resultado, o Alvirrubro chegou a 13 pontos e é líder absoluto, mas pode ser ultrapassado pelo ABC, que joga no domingo. O Força e Luz chegou a impensáveis 8 pontos e está na terceira colocação. Uma vitória na última rodada, classifica o time elétrico, que não vai dar choque, vai ficar chocante e chocado para as semifinais do primeiro turno do estadual. Vamos aos scouts do jogo, gente. Finalizações totais, 6-6. Chutes a gol, 2-2. Escanteios, 3 pro Força e Luz, 7 pro América. Faltas cometidas, 15-12. Impedimentos, 2-2. Quem fez 15 faltas? O Força e Luz. O Força e Luz. É. Cartões amarelos, 2 pra cada lado. Um deles pra o Jean Pierre. Tá fora. Tá fora aí do próximo jogo. Zagueiro e volante, né? Do próximo domingo. Olha que legal. O Iker anotou 1, 2, da próxima 3, quarta, gente, desculpa. 4, 5, 6 itens do Scout. 6 itens do Scout. Em 1, 2, 3, 4, 5 itens, os dois fizeram iguais. Finalizações totais, 6-6. Foi diferente. Só falta escanteio. Foram diferentes. Incrível, né? Então, assim, o América, você acha que o Força e Luz subiu e se equiparou ao América? Ou o América desceu e se equiparou ao Força e Luz? América. Pois América não caiu porque é cacofonia, mas a América desceu. Pois é. E aí, vamos começar logo pelo início, como diz um amigo meu, do debate que a gente falou aqui. Por quê? Porque o jogo, né, foi complicado. A gente vai falar sobre o jogo em si pro América. Muito ruim, um jogo muito ruim, tecnicamente falando, e muito abaixo do que se esperava do América, sobre vários aspectos. Mas chamou muita atenção e virou uma discussão ampla desde ontem nas redes sociais. A declaração do Renatinho Potiguar, que não comentou em si o problema do jogo, né? Ele disse que o problema do América ontem foi o cansaço e imediatamente disparou contra a Federação Norte-Americana de Futebol, que teria adiado um jogo do ABC, beneficiando o ABC. Quando eu disse que ia explicar tintim por tintim para que a gente debatesse, eu vou dizer o porquê explicar. Primeiro, ele reclamou que o ABC estava sendo beneficiado. O fato também tem que ser explicado. A resolução número 6 de 2022 da Federação saiu na sexta-feira, pré-clássico, né? E diz o seguinte: considerando a solicitação do Santa Cruz, devido a questões logísticas e administrativas e em concordância, ou seja, o ABC aceitou, a federação resolve alterar a partida Santa Cruz, tal, e assim vai, e assim o fez. Ou seja, não foi um pedido do ABC, como o Renatinho deixaria transparecer, que beneficiaria o clube, mas sim um pedido do Santa Cruz. Questionado sobre isso, ele diz: não interessa, era para ser igual para todo mundo. Mas há de se dizer uma coisa: no final das contas se torna igual, porque o ABC ganhou essa folga agora, e o Santa Cruz também, mas o América folga no domingo, e o ABC joga no domingo, joga o último jogo da rodada na quarta, depois faz a semifinal e depois faz a outra semifinal. Com todos. Como o Santa Cruz também o fará. Os 8 clubes folgam uma semana. 2 folgam agora pro jogo do domingo e os 6 de ontem só vão jogar quarta-feira. Só que talvez joga o Potiguar de Currais Novos, né? Que joga domingo agora. Jogou ontem, né? Mas teve alguns dias aí. Pois é. Então, folga. Assim, na minha visão, a questão do Renatinho, eu não concordo. Acho que o cansaço é um elemento a mais para explicar o 0-0 contra o Força e Luz, mas não é o único elemento.
Eu assisto muito um canal que fala sobre acidentes aéreos, ele vê relatórios de acidentes aéreos. Mayday. E ele diz, é o Aviões e Música. Ele diz, é outro. E ele mostra como elos de corrente se unem, Ricardo, para formar o acidente. Nunca há um caso só. Ontem, o acidente do americano contra o Força e Luz não foi só pelo cansaço. Eu acho que influenciou, mas não foi só isso. Influenciou, sim, mas não foi só isso. E a própria decisão do Renatinho, por exemplo, se tinha um time cansado e tinha um cara descansado, que era o Márcio Mossoró no meio, pra jogar, doido pra jogar, e entrou e melhorou o time pela esquerda. Muito. Pela esquerda. Por que não escalou o Márcio logo de cara? Se tinha time... Se o Técio estava cansado, por exemplo, por que não pôs o Márcio logo de cara? Decisão. A explicação dele é a questão de quem tá jogando tem prioridade. Não, se tava jogando e tava cansado, a prioridade era descansar. Outro detalhe, o campo de jogo, horroroso. Horrível. O Nazarenão tá uma pista de off-road. Dá pra andar com Jeep lá, mas pra jogar futebol é barra. Outro detalhe, o calor, Ricardo, se você tá cansado e pega um jogo às 3 da tarde, num sol daquele, no primeiro tempo foi horroroso. Calor. Mas o outro detalhe é que o América, taticamente e em termos de interesse do jogo, de imposição, me pareceu muito abaixo. O América tinha feito um jogo contra o Globo, um jogo contra o ABC, e ontem me pareceu o desinteresse. Mas aí você retorna ao jogo contra o Potiguar, que o Renatinho saiu na bronca e disse: não pode vir pegar o Potiguar e achar que é porque é o Potiguar vai ganhar de qualquer jeito. Me pareceu que fez ontem de novo. Que poderia ganhar a qualquer momento. A qualquer momento. Então, essa a minha visão. Sobre o Moacir Júnior. O Moacir Júnior, e aí entra o debate, eu quero ouvir vocês três e os nossos ouvintes. O Moacir Júnior, depois do jogo, não fez uma crítica direta ao regulamento. Mas a fala dele é velada. Ele diz: eu sabia, mas muita gente não sabia disso do regulamento. Isso do regulamento, de confronto direto, infelizmente. Geralmente é saldo de gol. Geralmente é saldo de gol. Ou seja, é o mimimi velado. Tem o mimimi direto e o mimimi velado. Pra mim é tudo mimimi. Mas é um de um jeito e outro do outro. Posso estar errado, enganado, mas o regulamento todo mundo assinou. Um clube tem o direito de solicitar adiamento ou antecipação se o outro concordar e a federação aprovar, que foi o que aconteceu. Ricardo, tá tudo na lei. Ou não tá? Tem alguma coisa fora da lei? Tem outro ponto também, rapidinho, antes de colocar seu comentário. Essa questão, assim, eu fiquei muito surpreso, porque fui eu que abri a coletiva, todo mundo acompanhava, foi a gente que abriu, porque as outras rádios estavam chegando também. Ele falou assim, não dava nem pra cobrar do time, porque os caras estavam cansados. Aí ele já foi pra essa reclamação do adiamento. Aí eu fiquei pensando... Não falou em mais nada. Rapaz, domingo já se sabia que esse jogo ia ser hoje. Se ele tivesse reclamado no domingo, eu ficava calado. Ficava bem caladinho, porque aí... Se ele tivesse ganhado, ele teria feito essa reclamação. Veja bem, o jogo estava determinado. É uma pergunta, calma. Estava marcado, tudo bem. A segunda estava na lei. Foi pedido na sexta-feira, foi divulgado na sexta-feira, tudo bem. O time do América estava cansado ontem, mas estava cansado porque empatou. E se tivesse perdido, também estaria cansado. Mas eu acho que se tivesse ganho o jogo, talvez a expressão o time está cansado não fosse usada. Ao contrário. Ia dizer, graças a Deus, vamos ter um tempo agora para descansar. Justamente. E seria, os jogadores foram guerreiros. Justamente. Não, e graças a Deus vamos ter um tempo agora. Vamos ter tempo agora para parar até a próxima semana. Quer dizer, o ABC é quem vai ser o cansado de domingo para quarta-feira que vem. Eu acho que é muito relativo. Primeiro, tem que se ler o regulamento. Segundo, tem que se obedecer o regulamento, porque ele é quem instrui o campeonato, ele que determina a competição, como as leis determinam a nossa vida diária. Né? As leis internas, inclusive, dessa emissora aqui, na qual nós trabalhamos, a estrutura dela é que nos diz o que a gente pode fazer ou não, e concordar ou não. Se não concordar, vai embora. Né? Se concordar, se ficar, tem que concordar. Eu acho que é assim a vida, na sua própria casa, com seu pai, com sua mãe, com as coisas todas. Quer dizer, há regulamentos, alguns não precisam ser escritos, outros precisam, como no caso das competições. Então, na questão do Moacir, ele sabia, eu sabia, você sabia, Ícaro sabia, Ronaldo sabia. As pessoas, para saber, têm que acessar o site da federação, ou através da Tribuna do Norte, da Rádio Jovem Pan, e as outras emissoras, eu cito as outras emissoras, as televisões e tudo, se alguém divulgar, sabe. Mas eu fui ver logo o regulamento antes de começar, então eu sabia, porque eu inclusive escrevi um post, porque o América é primeiro, porque muita gente estranhou, eu disse, porque o América é primeiro, botei lá, porque o América é primeiro, artigo 6º, parágrafo A de duas equipes iguais.
confronto direto justíssimo. Para mim, é justíssimo. Então, Moacir deu um H porque perdeu a liderança e perdeu o jogo. E Renatinho ontem tentou dar um H porque o time dele foi horrível em campo. Vale salientar isso. Não foi o América que jogou contra a equipe do ABC, apesar do volume de jogo do ABC ter sido muito maior o jogo inteiro, mas o América se comportou como visitante no jogo contra o ABC e venceu a partida nos momentos que precisou dos gols, mas ontem já foi diferente. E o Marcelino Souza concorda. Totalmente diferente. Nosso ouvinte e, na realidade, espectador, porque tá no YouTube, Marcelino Souza concorda com você, Ricardo. Ele faz a mesma análise, ele diz que só que ele diz o seguinte: Moacir reclamou com razão do critério. Apesar de ser um critério, né? Já estava posto. Mas é o que eu tô dizendo. Já estava posto. E ele acha que Renatinho reclamou como desculpa pelo resultado. Eu acho que você ter a sua opinião de não concordar é uma coisa, mas você tem que saber previamente. E obedecer. Porque eu não foi também assinado ontem por nenhum menino, nem foi ontem. O Kelmer Cavalcante tá dizendo aqui o seguinte: o Fosse-Luz jogou domingo em Mossoró. O desgaste também foi maior, né? Tem a questão também da televisão, né? Essa questão aí que vez ou outra influencia, né? Quer dizer, às vezes, se tem no contrato, tem que ter um jogo em tal dia, em outro dia tem que ter também. Enfim, são pontos. Já que a gente tá falando tanto do Renatinho. É só o seguinte: nós temos 6 rodadas, né? O campeonato começou, tem 6 jogos e os caras já estão cansados, né? 6 jogos. E super atletas, né? Porque antigamente não tinha esse batalhão de exercício, essa preparação com nutricionista, se nós estivéssemos preparadores, cardiologista, o cara põe um relógio aqui, o cara, em vez de contar a hora, não, fica contando a partida. Eu concordo que tem o desgaste, agora não acho que seja o único fator. Mas se fosse um companheiro que trabalhou ontem que quase não dorme. Pois é. Tu tem desgaste. Você trabalha hoje ele tá trabalhando. Tá. Com a cara bonita e tudo. Se fosse outubro, eu não digo nada, não. Mas nós estamos em janeiro aí. Vamos ouvir o Renatinho? Ele tá falando tanto da declaração dele. É bom até pro torcedor entender o que foi exatamente o que o treinador do América falou. Vamos lá. Análise desse empate em 0x0 América e Fosse-Luz. Boa tarde. Olha, dentro da partida, né, a gente não pode nem tanto cobrar, né, uma intensidade maior dos atletas. Eu acho que hoje foi o dia de um desgaste acima do normal, né, a equipe não conseguiu, né, numa linguagem bem popular, correr, né, vem de um desgaste muito grande, né, o que a gente só não entende é porque só o adversário alterar o jogo para domingo. Aí eu preciso entender essa competição, né, então todos os clubes jogam no desgaste, o adversário joga no domingo, né? Se dá uma folga, né? E isso leva a uma vantagem, né? Não é reclamando pelo resultado, não. Acho que a gente fez até um jogo produtivo, mas assim, a possibilidade da minha equipe hoje dos atletas se machucarem, né? Do desgaste que foi a partida de hoje, ela foi muito grande, né? Então, a nossa indignação maior, né? Eu tinha alertado a própria diretoria, né, do risco desse jogo hoje, né, e porque só uma equipe conseguiu alterar o jogo para domingo, né, então o campeonato estadual precisa rever algumas coisas também, né, se é para para todo mundo, né, então só todas as equipes jogam hoje e o ABC joga no domingo, né? Que fórmula é essa? Né, a minha indignação é essa, não pelo resultado, acho que a gente não tinha condições nem física hoje, nem a gente nem o Fosse-Luz, jogo morno, 2 equipes cansadas, sem condições nenhuma física de atuar, né? Então a minha indignação maior é essa, né? Pelo resultado, eu acho que dentro do cansaço da equipe, né? Que vem de 5 jogos seguidos, foi muito natural essa partida. Tá aí, muito natural essa partida diante do cansaço da equipe. Eu acho o seguinte, que o América o América estava cansado, tinha dificuldade do gramado, teve a questão aí do pós-clássico e tudo mais. Agora, não dá para oscilar como o América oscilou ontem e não dá para perder essa oportunidade que o América perdeu ontem. Se o América venceu ontem, vai a 15, joga uma batata quente na mão do ABC e o América dependeria só dele para ser líder. E continuaria líder. Chegar na semifinal líder, jogar na sua casa pelo empate e jogar a final pelo empate e já garantir 2023, ficar numa situação boa. Agora não, a América se colocou numa situação de risco, porque o ABC pode recuperar as rédeas do campeonato
e acontecer tudo que aconteceu no ano passado. Só tem uma coisa que o América tem que esperar, que o ABC empate o jogo ou perca. Porque aí se empatar, exatamente, continua na frente, porque ganhou o confronto, se perder, continua na frente. O Frasqueirão vai estar cheio de torcedor do ABC, porque o Santa Cruz anunciou hoje uma promoção de ingresso. Promoção, né? Mais ou menos ali, R$20 a meia entrada. Sócio paga 20 também. A galera tá na bronca aqui com o Renatinho, viu? O Ivanaldo Cruz tá dizendo que todo jogo o Renatinho tem uma desculpa. O Edson Horácio tá dizendo que o campeonato começou pouco, são poucas rodadas e os caras já vêm com desculpa de apontar cansaço. Procópio tá dizendo: Renatinho, sai dessa barca furada. Kelman tá dizendo: pela desculpa de Renatinho pós-jogo, ele adorou o campo e o rendimento de sua equipe. Eu não acho, é outra coisa, eu não concordo. Eu não posso cobrar a intensidade. Pode, deve. O técnico. Na realidade, ele tá lá pra isso, né? Ele não pode jogar ou tal, talvez até para abraçar o grupo, o discurso para fora, seja esse. Ele não pode ser o que nós ganhamos e vocês perdem. Agora, são 11h25, eu quero, pra gente encerrar o jogo de ontem, o América é líder, 13 pontos. A gente vai ter a fala do Moacir também, pra gente ter o contraponto, já. O contraponto já. Mas para encerrar o assunto jogo especificamente de ontem, tem dois lances, duas coisas que eu quero que vocês falem. Primeira coisa, na saída do Wallace Pernambucano, quando ele saiu de campo, ele saiu por trás do gol, Ricardo. Quem estava lá era o fotógrafo da Tribuna do Norte, Adriano Abreu. Imediatamente, Adriano Abreu passou uma mensagem para mim: Tamar, o Wallace saiu de campo P da vida, com raiva, e disse o seguinte: muda por mudar, não tá lendo o jogo. Muda por mudar, não tá lendo o jogo. Não citou o nome de ninguém, mas quem muda é o técnico e quem lê o jogo é o técnico. Saiu na bronca. E por fim, uma outra coisa, eu quero que vocês comentem. Não queria sair do jogo. Não queria sair, mas não estava bem. Também. Agora, quando um jogador que é como o Alisson Pernambucano, como o Alisson, como outros tantos que são diferentes, você tira do jogo, eu fico com o pé atrás, porque o cara pode estar com um pé só, sem a cabeça, sem um braço. É um cara que pra fazer o gol tá lá. Eu já disse, craque. Craque ninguém tira. Craque eu não tiro do jogo. Craque ninguém meu time não tiro. Messi disse, foi substituído uma vez e ele disse: olha, não comece jogando comigo, me bota depois, mas não me tire de um jogo. Quem é que vai tirar o craque, bicho? Quem vai tirar? É um cara que pode resolver. Não tô comparando o Wallace a Messi, é óbvio, mas é isso. A outra coisa que eu quero que vocês respondam unidas. O último lance do jogo me pareceu condição regular. E é mais uma reclamação de arbitragem agora do Fosse Luz. É mais um. Na opinião de vocês, o que vocês acham dessa questão do Wallace? E no final, estava ou não estava impedido o jogador do Fosse? Eu acho que não estava, não. Quer começar? Não, vai lá. Eu acho que não estava também. Eu acho que não estava, não. Pelo menos a fotografia que eu vi, ela é bem nítida, a bola saindo, a bola no pé do cara, quer dizer, no toque do pé do cara, e a posição que o jogador estava. Agora, a gente sabe que não tem o VAR. Não tem VAR. Não tem VAR. Então a interpretação é no olhômetro. Né? E no olhômetro era como se fazia há 80 anos que existe futebol. O que eu digo é o seguinte: eu não vejo malícia, nem vejo intenção de prejudicar. Também acho que não existe isso. Eu acho que há o erro, por isso que chama-se no futebol, o árbitro ele tem o erro de fato e o erro de direito. O erro de fato é um lance desse. Ele sabe que existe impedimento, mas ele errou porque ele julgou errado o lance. E tem o erro de direito se ele julgasse que não era impedimento, porque ele desconheceria a regra do impedimento. Chama-se erro de direito. Tamar sabe disso. Ícaro também. Então, quer dizer, o erro dele foi de fato. Eu não digo que ele fez de malícia, mas ele realmente errou, na minha opinião, não estava no impedimento. E o Wallace me pareceu o seguinte. Só para complementar, Ícaro, e o Wallace, na minha opinião, só não está correto por expressar essa situação. Podia fazer no vestiário. Pois é. Por expressar, porque ele sabia que estava passando perto de repórteres e sabia que os repórteres iam ouvir. Como uma vez um determinado rapaz que era craque aqui do futebol, parou de jogar um dia desse, jogando por mim, passou e disse: repórter, só assim pra mim, chutando a bolinha assim, antes do aquecimento: repórter, estamos 3 meses atrasados. Eu disse: legal, quando terminar vamos fazer uma matéria? Ele disse: não, tu divulga, mas não disse que fui eu não. Eu disse: como? Eu vou divulgar sem fonte. Teve uma vez que a esposa... Como sem fonte? Teve uma vez que a esposa de um jogador ligou pra mim. Pois é. Olha, Tamar, não quero dizer que sou eu, não. Eu sou esposa de fulaninho. A gente tá numa situação difícil, tá atrasado o aluguel, atrasado tudo. A gente tá... E o cara querendo mandar a gente embora do apartamento, tal. Acontece, é o famoso mandar recado.
Agora, pelo meu salário é briga ali em cima esse lance aí dos outros, só o cara dizendo a mim pra poder botar a voz dele dizendo. É negativo. Que a gente seja porta-voz às vezes, né? Pois é. Esse lance aí do impedimento, honestamente falando, a câmera não é muito boa, a própria fotografia não é muito boa. O posicionamento da câmera. Eu achei um pouco inconclusivo para a posição regular. Porque, assim, não tenho como cravar que o cara tava legal. Mas olhando. Ajustado. Olhando, pra mim, o cara podia sair na cara do gol e fazer o gol. Agora, um lance só regular. Complementando, ele chutou na trave, viu? Chutou na trave, a bola voltou pra ele ia botar pra dentro, né? Mas quando a bola voltou, já tava parado. Meu amigo, o cara perdeu o gol daquele, bicho. Aí quando a bola voltou pra ele, já tinha o lance. Mas o empate não foi mau negócio, não. A bem da verdade, ele chutou na trave. Vamos ouvir o que disse Moacir. Eu achei que era impedimento. Eu achei. Não tô cravando também, não, mas eu achei que não foi impedimento. Eu também. Achei que não foi. Também achei que não foi. Vamos ouvir o Moacir.